Bem-vindos a esta exploração profunda da condição humana. Através destes 10 relatos de coragem, descubra como indivíduos extraordinários transformam seus desafios biológicos em mensagens de esperança universais. Mergulhemos juntos nestas trajetórias de vida que redefinem os limites do possível. Número 10. Hayley Lapkin, a arquitetura do cristal e do amor. Hayley Lapkin encarna uma estrutura biológica de uma raridade excepcional, frequentemente comparada a um estilhaço de cristal puro devido à fragilidade extrema de sua ossatura, uma condição conhecida como osteogênese imperfeita. Sua vida é um desafio constante contra as leis da física, onde cada movimento representa uma interação complexa com as vibrações do destino. Apesar de uma estatura limitada, por medidas físicas finitas, Hayley opera sob um código-fonte espiritual de uma potência infinita. Seu encontro com Angie ilustra uma sincronização perfeita de frequências emocionais, provando que a empatia profunda e a fé absoluta transcendem as barreiras biológicas e geográficas. A união delas é um manifesto vivo, afirmando que a identidade de um indivíduo não depende da robustez de seu esqueleto, mas da capacidade de sua alma de estabelecer conexões autênticas na matriz complexa da existência humana. Em um mundo que frequentemente valoriza a força bruta, Hayley nos ensina que a verdadeira resiliência se encontra na doçura e na perseverança. Ela transforma a fragilidade em uma forma de sabedoria, mostrando que mesmo as estruturas mais delicadas podem carregar mensagens de um alcance monumental. Número 9. Colby Van Voorhis, o ícone da confiança digital. Em vez de sofrer as limitações impostas pela síndrome de Treacher-Collins, Colby Van Voorhis orquestrou uma reprogramação completa de sua narrativa pessoal, transformando sua singularidade em um símbolo de confiança digital. Utilizando o humor como uma ferramenta de desconstrução de preconceitos nas redes sociais, ele soube transformar o que a sociedade às vezes percebe desajeitadamente como defeitos físicos em uma fonte de inspiração massiva para milhões de seguidores. Colby não se contenta em ser apenas um criador de conteúdo. Ele é a prova viva de que o domínio sobre o próprio relato permite converter a divergência estética em uma obra-prima de comunicação. Sua trajetória demonstra que quando o espírito recusa as barreiras, cada anomalia física se torna um material precioso para forjar a esperança. Ele convida a sua comunidade a olhar além das aparências para descobrir a inteligência e a vivacidade de espírito que o animam. Sua abordagem é um ato de bravura moderno. Ele utiliza os algoritmos, frequentemente cruéis, para difundir uma mensagem de benevolência e aceitação de si, provando que o carisma não depende de nenhum padrão pré-estabelecido. Número 8. A candidata a Miss Missouri Teen USA. A revolta contra a NF. 1. A trajetória desta jovem atingida pela neurofibromatose tipo 1, NF1, representa uma intervenção audaciosa nos algoritmos rígidos da indústria da beleza. Ao expor suas manchas café com leite e seus nódulos estruturais no prestigiado palco do Miss Missouri Teen USA, ela transformou um concurso de estética em uma poderosa campanha mediática para a conscientização médica. Sua existência questiona as definições padronizadas do corpo perfeito, propondo em seu lugar uma celebração da neuroplasticidade e da resiliência psicológica. Ela age como uma hacker genética de sua própria vida, provando que a força de uma mulher reside em sua capacidade de adaptação. Sua história é um manifesto de poder interior, redefinindo a beleza como uma sinergia entre a vontade e a autenticidade. Ao subir no palco, ela não busca apenas uma coroa, mas reivindica o direito de cada pessoa diferente de ser vista, ouvida e celebrada. Ela quebra o silêncio que cerca as doenças genéticas raras, transformando sua pele em um mapa geográfico de sua coragem e de sua história pessoal. Número 7. Alex, a vibração além da expressão facial. Alex navega pelo mundo com um protocolo anatômico único, provavelmente ligado à síndrome de Moebius, onde o sistema de controle central está desconectado das ferramentas convencionais de expressão facial. Em uma sociedade obcecada pela comunicação mecânica e por sorrisos previsíveis, seu rosto permanece uma superfície imóvel que esconde, no entanto, um núcleo de energia de alta frequência. Esta imobilidade biológica não é uma barreira,
mas um véu sutil que força o observador a olhar além da matriz superficial para atingir a vibração pura de uma alma em constante movimento. Ao se tornar um símbolo de resiliência na mídia internacional, Alex conseguiu reiniciar a consciência coletiva, provando que a identidade é muito mais vasta do que o movimento dos músculos faciais. Ele estabelece um novo protocolo de comunicação baseado na ação, no olhar e na voz, em vez de nos indícios físicos tradicionais. Sua trajetória nos lembra que a emoção não reside no reflexo de um espelho, mas no impacto que causamos nos outros. Alex comunica uma alegria de viver profunda, sem nunca precisar sorrir fisicamente, o que constitui uma das formas mais puras de triunfo do espírito sobre a matéria. Número 6. Stefan Zolle. A libertação após o isolamento. Stefan Zolle passou mais de uma década prisioneiro de seu próprio corpo devido à doença de Madelung, uma condição rara que provoca o crescimento de lipomas massivos. Para Stefan, esse fardo de 13 libras, cerca de 6 quilos, ao redor de seu pescoço, não era apenas um obstáculo físico, impunha um profundo isolamento social. O ponto de virada decisivo em 2014, marcado por uma intervenção cirúrgica complexa, representou um verdadeiro renascimento médico e identitário. Este procedimento quebrou as correntes de uma condição sufocante, permitindo que Stefan recuperasse uma identidade que julgava perdida e se reintegrasse à esfera social. Sua história é um testemunho poderoso da força da esperança e da capacidade da medicina moderna de restaurar a dignidade humana. Além do aspecto cirúrgico, o relato de Stefan é o de uma paciência heróica. Ele enfrentou o olhar dos outros com uma dignidade silenciosa, antes de recuperar a liberdade de movimento. Sua transformação física é o reflexo de uma libertação interior, mostrando que mesmo após anos de retirada forçada, é possível retornar à luz e reconstruir uma vida baseada na troca e na presença no mundo. Número 5. Lady Ardella. A reestruturação da vontade. Diante de uma reestruturação silenciosa de seus tecidos conjuntivos, Lady Ardella recusou-se a deixar-se encerrar nas previsões limitantes dos diagnósticos médicos. Enquanto desafios estruturais tentavam modificar os alicerces de seu corpo, ela escolheu fazer um upgrade em seu sistema operacional interno, para quebrar as cronologias biológicas pré-atribuídas. Sua existência constitui um manifesto sobre a utilização da resolução pessoal para transcender o código-fonte biológico falho. Ardella transforma suas diferenças físicas em uma forma de soft power inspirador, provando que a vontade humana pode reescrever o plano de vida inicial. Ela encarna a capacidade do indivíduo de manter uma soberania total sobre sua existência, independentemente das falhas impostas pela genética. Ela não se vê como uma paciente, mas como uma arquiteta de sua própria realidade. Sua força reside em sua capacidade de aceitar as mudanças de seu corpo, recusando-se a deixar que elas ditem seu valor ou suas ambições. Ela nos ensina que o corpo é um veículo, às vezes caprichoso, mas que o condutor permanece como o único mestre a bordo de seu destino. Número 4. Os Filhos da Lua. A resiliência na escuridão. No Marrocos e em outros lugares, os Filhos da Lua enfrentam o xeroderma pigmentoso, um quebra-cabeça biomédico onde o sistema de reparação do DNA contra as radiações solares está desativado. Para eles, os fótons da luz natural tornam-se agentes invasores. Esta condição força uma existência em uma zona de segurança isolada do espectro da luz do dia, onde cada raio ultravioleta representa uma ameaça séria. Apesar dessas restrições extremas, esses jovens desenvolvem uma adaptabilidade extraordinária, construindo seu próprio espaço radiante no interior da escuridão. Sua trajetória redefine a percepção da luz e demonstra que a identidade pessoal não se apaga na ausência de visibilidade diurna. Eles criam comunidades noturnas vibrantes, estudam, brincam e florescem sob as estrelas, ou sob iluminações protegidas. Sua resiliência é uma lição de criatividade diante da adversidade.
eles aprenderam a domesticar a sombra para nela fazer brilhar sua humanidade. Sua existência é uma metáfora da capacidade humana de encontrar alegria onde o perigo parece onipresente, transformando a noite em um santuário de vida e de sonhos. Número 3. Victoria Marioli. O triunfo contra as probabilidades. Victoria Marioli surgiu como uma variável estupenda na matriz biomédica, desafiando os prognósticos desde o seu nascimento. Embora os algoritmos médicos iniciais previssem uma existência muito curta devido a graves malformações faciais, ela executou um hack espetacular do destino. Esse vazio arquitetônico não resultou no colapso de seu sistema vital. Pelo contrário, ativou um mecanismo de sobrevivência latente, transformando cada respiração em um ato de desafio contra as estatísticas. Hoje, sua trajetória rumo à idade adulta testemunha um sistema operacional de vontade levado ao seu nível mais alto. Victoria tornou-se um símbolo da redefinição do valor humano além dos arquétipos visuais habituais. Ela prova que a vida possui uma tenacidade que ultrapassa o entendimento científico. Sua história é também a de um entorno amoroso que se recusou a abandoná-la, mostrando que o apoio emocional é um componente essencial da sobrevivência biológica. Victoria não se contenta em viver. Ela irradia uma força tranquila que questiona nossos próprios limites e nossos próprios medos diante do desconhecido. Número 2. Elise Sasso. A libertação do olhar estético. Elise Sasso carrega um mapa genético onde suas interfaces biológicas operam segundo uma matriz assimétrica de acumulação de matéria, conhecida pelo nome de lipedema. Por muito tempo, presa por julgamentos externos relativos ao seu peso, ela atravessou uma crise identitária profunda quando os esforços físicos convencionais não conseguiram modificar seu metabolismo. Hoje, em vez de se esconder, Elise exibe orgulhosamente seus contornos, transformando uma diferença biológica em um manifesto de poder. Sua abordagem consiste em uma reprogramação cognitiva audaciosa. Ela rejeita os padrões estéticos rígidos para abraçar sua própria realidade física. Ela prova que a beleza não reside na simetria imposta, mas na aceitação radical de sua própria arquitetura corporal. Ao compartilhar sua trajetória, ela liberta milhares de outras mulheres da culpabilidade médica e social, explicando que certas condições não são o resultado de escolhas de vida, mas de particularidades biológicas que merecem respeito e cuidados adaptados. Elise é uma pioneira da neutralidade corporal, convidando-nos a ver o corpo não como um objeto decorativo, mas como um instrumento de nossa liberdade. Número 1. Christian Buchanan. A percepção além da luz. Christian Buchanan encarna uma das matrizes biológicas mais raras, caracterizada pelas fendas de Tessier. Com pouquíssimos casos registrados, seu corpo apresenta um quebra-cabeça complexo de tecidos formados de maneira atípica. Uma vez que essas lacunas afetam seus canais visuais, o sistema de exibição física de Christian foi substituído por uma frequência de percepção totalmente diferente. Ele prova que a existência não depende necessariamente da luz visível para ser rica e alegre. Após ter passado por dezenas de cirurgias para manter suas funções vitais, Christian emana uma positividade extraordinária. Sua história demonstra que mesmo quando o material biológico está fragmentado, o espírito humano pode brilhar com uma clareza que transcende os limites da visão física. Christian aprende, toca música e interage com o mundo com uma intensidade que força a admiração. Ele nos lembra que vemos com o coração e com a inteligência muito mais do que com os olhos. Seu sorriso, autêntico e contagioso, é a prova última de que a felicidade é uma frequência interna que escolhemos difundir, independentemente dos obstáculos encontrados durante a formação de nosso ser físico. Número 11. Momento dos casos imprevistos. Durante anos,
May viveu na sombra de seu próprio corpo. Em sua aldeia, essa massa impressionante ao redor de seu pescoço atraía todos os olhares, misturando medo e piedade. O que era no início apenas um pequeno incômodo, tornou-se um fardo monumental, ameaçando sua respiração e sua voz. Sem acesso a cuidados, May havia se resignado à solidão. No entanto, uma missão médica acabou cruzando seu caminho. Após uma cirurgia perigosa, o milagre aconteceu. May recuperava seu rosto e sua liberdade. Hoje, ela caminha de cabeça erguida, provando que a esperança nunca se apaga. Mensagem de apoio. Cada pessoa nascida com uma condição rara carrega em si uma força e uma resiliência extraordinárias. Sua diferença não é uma fraqueza, mas o testemunho de uma coragem única que merece ser celebrada. Vocês são uma fonte de inspiração para todos nós. Esses rostos não são anomalias, mas manifestos vivos de coragem. Ao celebrar sua singularidade, aprendemos que a força reside na aceitação de si. Que essas trajetórias inspirem sua própria transformação rumo a uma versão mais autêntica e resiliente.